Olá pessoal, aqui estou mais uma vez para falar sobre os mitos da fé e a importância da gente desmascarar essas sacanagens que tem aí nas igrejas, né? Eu citei um versículo anteriormente e gostaria de citá-lo de novo, porque é um texto por demais maravilhoso, simplifica muito bem, né, o meu pensamento, e creio que todos vocês vão gostar desse versículo, né, para fazer uma análise dos meus comentários se são coerentes em relação à Bíblia Sagrada, em relação à realidade atual do qual nós estamos falando. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 2 e verso de número 3, que diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Glórias a Deus, né? Que versículo maravilhoso. Não como dominadores, não simplesmente por força das circunstâncias, está dirigindo a igreja, quer ganhar o seu dinheiro, por avareza, mesmo sem prazer, sem nenhuma vontade, está ali por estar, mas porque realmente ama e cuida daquilo que Deus lhe confiou, e não tratando como se fosse o seu cachorrinho, o seu jumentinho, o seu bichinho de estimação, né? Fazendo de gato e sapato. E é justamente sobre isso que eu gostaria de analisar dentro da ótica das igrejas atuais, né? Isso na época de Pedro, né? Já existia essa preocupação. Só que hoje nenhum dos pastores se preocupa nessa parte aí não, né? Querem fazer do jeito que eles querem, do jeito que eles pensam, e por aí fica, né? E em primeira instância eu gostaria de falar sobre mais um mito que existe dentro da igreja. Um dos mitos que é muito difundido na igreja é que existem alguns assuntos que não é preciso a gente se aprofundar. Não é para a gente se aprofundar em filosofia, não é para a gente se aprofundar nas teorias da evolução, na ciência. É interessante porque ninguém quer que a gente conheça profundamente a Bíblia Sagrada, né? Por que essas pessoas, esses líderes não querem que a gente se aprofunde? Será que é o medo da gente conhecer algo que eles não querem? Será que é algum receio? A desculpa que eles têm é que você não pode conhecer porque você pode se desviar na fé, porque você não está preparado para receber determinado tipo de conhecimento. Veja a lógica. Estamos voltando para a Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava as pessoas da época, não tinham direito a ler a Bíblia, não tinham direito de ler os manuscritos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, tinham que aceitar tudo que o Papa dizia, tudo que os monges diziam, que os padres diziam, e você tinha que ficar calado, porque se você questionasse qualquer coisa, você iria ser queimado na fogueira. Apesar dos tempos ter mudado, estamos voltando para a época da Inquisição, onde quem for contrário vai ser colocado na fogueira, não vai ser bem aceito. É bem verdade que nós temos que falar a verdade, ter cuidado com as heresias, mas não temos que privar as pessoas do conhecimento. Se eu creio que a Bíblia é fiel e verdadeira, ela é a inerrante palavra de Deus, eu não tenho que temer as teorias científicas, filosóficas, que vêm dizer que a Bíblia não tem razão. Eu tenho que estudar os dois lados da moeda para chegar a uma conclusão. E não ter medo, como se tivesse algo escondendo algo, e se esse algo for revelado, vai cair a minha máscara. É isso que se dá, né? Quando alguém lhe proíbe de você entender um assunto, uma teoria científica, ou outros livros, outras formas de conhecimento da palavra de Deus, até mesmo da palavra de Deus. É isso que muitos pastores pregam aí. É bem verdade que os cursos de teologia têm evoluído muito, né? Hoje, nos cursos de teologia, você estuda filosofia, sociologia, arqueologia, é um avanço. Mas existem ainda assuntos que
até mesmo nos bastidores da fé, principalmente na administração da igreja, que ninguém pode conhecer, porque a sacanagem que acontece por trás é muito grande. Por isso que é necessário, às vezes, alguém venha desmascarar essas sacanagens que acontecem na igreja, que ninguém pode dizer, que ninguém pode contar. Essa é a pura verdade e realidade. Eu não aconselho que ninguém não aceite Jesus, não se congregue na igreja. Mas se você se congregar na igreja, tenha independência. Não aceite tudo que os outros dizem a você. Seja um crente iberiano, que tudo que falar e dizer vá analisar dentro das escrituras, palavras, dentro do contexto histórico e filosófico daquela época, né? E não interpretar a Bíblia ao pé da letra, e nem sequer ser apenas alguém que está recebendo, mas alguém que recebe e processa aquele conhecimento, e como o peixe cata apenas a parte boa e as espinhas, a parte que não dá para engolir, você joga fora. É isso que eu quero que você seja, uma pessoa independente nos seus conceitos. Muito obrigado e até mais. Até outro vídeo aí, se Deus quiser.